Paz do Senhor, amados irmãos. Prazer renovado de estarmos mais uma vez juntos na presença do Senhor nosso Deus. E também queremos dar as boas-vindas a todos que nos visitam, que na realidade seja a bênção do Senhor sobre todos vós. E ainda aqueles que não estão aqui, mas estão ouvindo a nossa voz, sabe Deus aonde. Graças a Deus por tudo isso e por esse privilégio também. Gostava de fazer uma oração com os irmãos. Vamos orar. Eterno Deus, a quem pertence toda a honra e toda a glória, nós te adoramos, meu Senhor, e te louvamos por esta oportunidade de mais uma vez falar da tua santa palavra e ouvi-la também. Entregamos, Senhor, ao teu santo cuidado de tudo o que está para acontecer e que cada um saia daqui mais abençoado, mais firme em ti, Senhor, e mais pronto para a luta que é contra tudo que está contra nós. Pai eterno, também te pedimos por todos aqueles que nos escutam, Senhor, e que o teu nome seja honrado e glorificado. No nome santo do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. E os amados irmãos dizem, amém. Podeis sentar-vos, por favor. Hoje estaremos falando acerca da comunhão dos santos. Os irmãos ouviram bem, hein? Comunhão dos santos. Comunhão é a saúde da igreja. Mais uma vez, a comunhão, a nossa convivência é a saúde da igreja. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 2 do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler aí alguns versos. Mais uma vez, Filipenses, capítulo 2, verso 1. Vamos ler até o verso 18. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis aspectos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isto é união, isso é comunhão. Verso 3. Nada façais, não façam coisa alguma, por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, isso é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque não vou explicar isso quando pregar, deixa eu explicar isso agora aqui. Assim também operai a vossa salvação.
o crente fica sendo um operador, um trabalhador. E é isso que ele está falando aqui. Então, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Tanto o querer como o fazer, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Esse dia de Cristo aqui refere-se à vinda de Jesus e ao arrebatamento da igreja. Verso 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Vamos dizer juntos, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Comunhão significa participação das mesmas crenças, ideias e princípios. É o que quer dizer comunhão. Mas entre nós, igreja, este termo comunhão vai mais além. Comunhão significa o pão e o cálice da ceia do Senhor, que está agora diante dos nossos olhos, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Comunhão na igreja, em figurado, significa harmonia, acordo. Na prática, comunhão é uma coisa contínua, é humilde. Comunhão ama, compreende, não se irrita, restaura vidas que, perdoadas e restauradas por Deus, são uma bênção na igreja. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se uma pessoa cai em pecado, se uma pessoa faz alguma coisa que não deve fazer, deve ser restaurado. Uma pessoa não deve ser desprezada porque pecou, ou porque fez aquilo, ou porque fez o outro. Qualquer um está sujeito a fazer o mesmo ou pior. Deve ser restaurada com amor. E essas pessoas são uma benção na igreja, é o que ensina a palavra do Senhor. Não se carrega com o pé para baixo, não se aponta com o dedo, nem com o nariz, nem com coisa alguma. Aquele que cair, cuidado, vamos cuidar dele, restaurá-lo, levantá-lo. Em Romanos capítulo 8, verso 17 está escrito: e se nós quem? A igreja de Jesus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de quê? Da glória de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isto é, herdeiros de Deus e herdeiros juntamente com Cristo. Se é certo que, se com Jesus padecemos, para que também com Jesus seramos glorificados. Quem é que quer ser glorificado? Sofra com Jesus, vai ser glorificado com Jesus. Jesus é glorificado, já nasceu glorificado quando nasceu neste mundo, mas por causa do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, Deus o Pai o glorificou e fez dele soberano sobre tudo e sobre todos. Vamos dizer todos, glória a Deus? Oh, obrigado, dessa vez foi bom. Em Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Uau!
Mais uma vez, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, o que é eleição? Nós somos eleitos por Deus. Toda a gente está a gritar para que quer ser eleito, para ser votado. Nós somos eleitos de Deus em Cristo Jesus. Deus nos elegeu. Glória ao seu nome. Quem sou eu? Quem somos nós? Somos filhos de Deus. Pronto. Não pode ser mais. Bem-aventurados são os filhos de Deus. E a porta ainda está aberta. Só não são mais filhos de Deus porque não vêm mais a Jesus. Ou se estão vendo, venham a correr. Isto é, nós não somos especiais para que acontecesse isso na nossa vida, mas agora somos especiais porque isso aconteceu na nossa vida. Jesus, Deus nos faz especiais porque nós somos seus filhos. Não, isso não é orgulho, isso não é desprezando alguém, é convidando a todos para dar o seu coração a Jesus, para pertencer a esse grupo especial que é a igreja. Nada de manias, nada de orgulhos, é o que ensina a palavra de Deus e é o que nós usamos já neste mundo. Portanto, comunhão tem de ser cuidada e cultivada, mais uma vez. Comunhão entre nós, a igreja, tem de ser cuidada e cultivada com todo cuidado e carinho. Gostava agora de apresentar 3 pontos aos irmãos. Até aqui foi uma pequena introdução. Primeiro, comunhão na igreja é indispensável. Por outras palavras, tem que acontecer. Tem que haver comunhão na igreja. Ela vem de Deus e de Jesus através do Espírito Santo. Deus está no trono, cuidando da vida, sentado no trono. Jesus está à destra e ao lado direito de Deus, ajudando isso aí e também intercedendo por nós. O que é intercedendo? Nós fazemos uma coisa que não devíamos ter feito. Deus é justo. Deus é justo. Mas Jesus está ali, papai, eu morri por ele. Ele crê em mim e sei interceder por nós. Ele ou ela está acontecendo isso. Tem misericórdia dela. E é o único a quem Deus ouve. Glória a Deus. A única pessoa a quem diz é o clamor de Jesus intercedendo por ti e por ele. Leve isso para casa, amados. Vive isso para viveres alegre. A comunhão na igreja é indispensável. Ela vem de Deus, de Jesus, através do Espírito Santo. Como tudo que vem de Deus, vem através do Espírito Santo, devemos dar lugar ao Espírito Santo para nos dirigir em tudo que dizemos e fazemos. Dê para perceber, irmãos, uma vez que o Espírito Santo é que nos traz as bênçãos, o Espírito Santo é o canal, devemos dar lugar ao Espírito Santo para nos dirigir em tudo o que dizemos e fazemos. O que é dirigir? O que é dar lugar ao Espírito Santo? É não fazer uma coisa conforme, não é tudo, mas as coisas especiais, fazê-las na direção do Espírito Santo, sem ninguém saber. O Espírito Santo vive em ti. O salvo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: vocês não sabem, por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Isso diz respeito a nós também. Mas já imaginou isso? Então, vê por onde é que tu levas esse templo durante a semana. Porque nós somos o templo do Espírito Santo, vive em nós. Então, vamos dar, a gente está sempre aprendendo, vamos dar lugar ao Espírito Santo para nos dirigir, não só no que fazemos, mas também no que nós dizemos.
O irmão sabe que uma palavra sábia a esse tempo pode restaurar uma vida? Quem é que concorda comigo? Uma palavra sábia, vinda do Senhor, dita, proferida a alguém, pode salvar aquela vida. Ela já pode ser salva, mas quer dizer, salvá-la daquela situação em que está. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra de uma pessoa que nós não esperávamos e consola tanto o nosso coração? Quem é que tem essa experiência? Nessas ocasiões, Deus está aí, sabe? Né? Deus está em todo o lugar, mas não está em todo o lugar para abençoar. Compreendido? Eu pensava que os irmãos diziam amém. Deus está em todo o lugar, mas não está em todo o lugar para abençoar. É preciso dar lugar ao Senhor para receber a bênção do Senhor. Vamos continuar. Vamos agora ao ponto que eu chamo de número 2. Não é a segunda classe, mas já acabei o primeiro ponto, agora o segundo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: fiel é Deus, porque fostes chamados. Esse aqui, vocês foram chamados. Quem fostes chamados? Esse aqui é a igreja. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja em Corinto, mas o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto já estão com Jesus há muito tempo, há cerca de 1965 anos, se nós fizermos as contas, mais ou menos. Então, agora, como isso está na Bíblia, na palavra de Deus, é para nós, para a igreja. O que é para nós, para a igreja? Fiel a Deus, igreja, por quem vocês foram chamados para a comunhão de ser filhos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto está escrito na Bíblia. Eu estou lendo aqui nas minhas notas, mas isto está escrito na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, mais uma vez. Fiel a Deus, por quem vocês foram chamados. Deus vos chamou para a comunhão de ser filhos de Jesus. A nossa comunhão é com Cristo e daí vem para a igreja. A comunhão que estamos falando é a comunhão de Jesus Cristo. Pode haver pessoas na igreja em comunhão entre si e não em comunhão com a igreja e nem com Deus. Era exatamente o que estava acontecendo em Corinto quando o apóstolo Paulo lhe escreveu essa carta. Fica sintonizado, fica comigo. Vou dizer isso mais uma vez. A comunhão que estamos falando é a comunhão de Jesus Cristo. Pode haver pessoas na igreja em comunhão entre si e não em comunhão com a igreja e nem com Deus. Isso aconteceu na igreja de Corinto. Lemos no 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês digam todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, discussões, coisas assim. Pelo contrário, sejam unidos em mesmo sentido e em mesmo parecer. O verso 11 vem a seguir: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado que há contendas entre vós. O apóstolo Paulo está aqui como um pai escrevendo aos seus filhos. Alguém me contou que havia dissensões, brigas, alguma coisa entre vocês, entre essa igreja que nós estamos falando. Os irmãos compreendem, as coisas acontecem na igreja, mas não faz mal, nós temos um remédio. Você sabia que o Senhor já tem a solução do teu problema? Você sabia que Deus já tem o perdão por ter pecado de amanhã? Sabias isso? Deus já tem tudo preparado. Deus tem tudo preparado. Guarda essa palavra que eu estou dizendo, ou essa expressão. Deus já tem tudo preparado para ti. Deus sabe tudo o que vai acontecer com você, meu caro irmão, minha querida senhora.
Vamos continuar. Todas as igrejas têm problemas, mas Deus é maior do que qualquer problema, do que todos os problemas. E a prova disso que eu estou dizendo é que Deus já tem solução garantida antes que o problema apareça. Se alguém quisesse discutir comigo, a amizade é aceitável, porque a Bíblia está cheia disso que eu estou falando. Deus sabe que o homem é pecador, Deus sabe que o homem não é justo, mas se o homem peca e pede perdão a Deus, em nome de Jesus, Deus perdoa. Deus perdoa todo o pecado, o maior pecador deste mundo. Se ele arrependido vier a Jesus, tem que vir a Jesus. O caminho para a salvação é Jesus. Jesus mesmo diz, esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse, ninguém vai ao Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, por que é que tu estás-me pedindo para eu te mostrar o Pai? E o Pai somos um. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus vai além daquilo que nós pensamos muitas vezes. Vamos ao terceiro ponto, nós temos ainda muito que fazer hoje. Paulo foi avisado do que aconteceu em Corinto. Alguém telefonou a ele naquele tempo, não havia telefones, mas alguém arranjou o jeito e contou-lhe o que estava passando. Eu fico maravilhado com isso, irmãos. Eu, João, fico maravilhado com isso, quando eu leio isso na Bíblia. Porque a Bíblia não esconde essas coisas que aconteceram na igreja. Fala de tudo que é maravilhoso que aconteceu nas igrejas e fala também disso que aconteceu que não é maravilhoso. Os irmãos estavam fazendo coisas, por exemplo, e levam uma rabada ou um puxão de orelhas. Compreende? Mas fica escrito na Bíblia. Para nós sabermos que nós somos o que somos em Cristo Jesus. Para nós sabermos que nós podemos cair aqui, mas o Senhor nos levanta ali. Quem é que não cai? Quem é que não faz uma coisa que não devia fazer? Mas o Senhor está conosco. É para isso. Não te esqueças disso. Eu estava dizendo que eu fico maravilhado quando leio na Bíblia que essas coisas não estão escondidas e que havia entre os irmãos mesmos, naquele tempo, como eu disse há pouco, eu tive tempo e aço para fazer o que fiz. Eu estive procurando saber exatamente as datas que isso está acontecendo. Já foi há 1965 anos. Não é difícil fazer isso, mas eu não tenho tempo para estar explicando como se faz. Então, quando tudo e todos eram novos e com dons espirituais, porque isso é numa igreja nova, a igreja de Corinto é nova, foi no ministério de Paulo, foi logo assim. Isso teve que ser antes do ano 70 da nossa... Isso tudo que eu estou falando foi antes do ano 70 da nossa era. É por isso que arranjei esses 1965 anos, porque aos 70 anos da nossa era, aconteceu o que Jesus disse aos seus discípulos. Isso vai ser tudo destruído e não fica aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aos 70 anos, o templo e Jerusalém, a cidade de Jerusalém, foi totalmente destruída. Por isso, daí os judeus saíram para o mundo inteiro, onde muitos ainda estão hoje. Não foram os que saíram de lá, mas as descendências estão por lá, exatamente por causa disso. Mas então, conforme a igreja em Corinto, e agora eu vou ter que ler isso do princípio, porque eu falei muito, eu tenho que ler esse parágrafo agora sem explicar nada. Paulo foi avisado do que aconteceu em Corinto, mas isso não é o fim. Eu fico maravilhado quando leio que a Bíblia não esconde essas coisas que havia entre os irmãos, mesmo naquele tempo, há 1965 anos, quando tudo e todos eram novos e com dons espirituais, conforme era a igreja em Corinto. E agora vemos como estava sendo repreendida por Paulo.
Ninguém se levanta sem cair, amados irmãos. Ouviram o que eu disse? Ninguém se levanta sem cair. Tem que cair para se levantar. Depois dos irmãos serem demoestados e avisados por o apóstolo Paulo, ouça o que está escrito no verso 30 desse 1 Coríntios. Diz assim: mas vocês são de Deus. Quem é esse vocês? A igreja que estava repreendendo, a igreja de quem ele tinha ouvido, onde havia zaragatas lá, e ele agora vai nesse verso e diz: mas vocês são de Deus. Quer dizer, mas há remédios para vocês. Vamos dizer juntos com a nossa boca: glória a Deus. Glória a Deus. Vocês fizeram isso, ou estão fazendo isso, mas vocês são de Deus. Leve isso contigo para casa. Fulano disse isso, fulano fez aquilo, o outro fez não sei o quê, o outro está dizendo não sei o quê. Mas vocês são de Deus. Nós não somos anjinhos, amados irmãos. Nós vivemos neste mundo pela graça de Deus, protegidos pelo Espírito Santo, mas nós falhamos. Mas vocês são de Deus. Vocês estão fazendo coisas mal feitas, mas vocês são de Deus. Vamos entrar no caminho. Volta ao caminho. Segue Jesus outra vez de novo. Levanta-te ou pede a alguém que te ajude a levantar. Nós somos de Deus. Já deste a tua vida a Jesus, já foste salvo, já foste batizado, já és crente, já és não sei o quê. Se levanta-te e segue, não interessa o que é que tu fizeste. Não há pecado que o sangue de Cristo Jesus não purifique diante de Deus. Então, mas vocês são de Deus em Jesus Cristo, o qual foi feito. Ouve aqui, compreende isso. Há versões um tanto quanto mais explicativas do que a que estou usando, mas eu estou chamando a vossa atenção. Mas vocês são de Deus em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus. Quem é que foi feito por Deus? Jesus foi feito por Deus para nós. Leia isso em casa em 2 ou 3 versões bíblicas. Mas vocês são de Deus em Jesus Cristo, o qual, ou seja, Jesus Cristo, foi feito por Deus para nós sabedoria, justiça e santificação e redenção. Redenção quer dizer nossa salvação. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no nome do Senhor. Irmãos, esse verso é mais importante, este verso é mais maravilhoso do que eu posso explicar aos irmãos. Eu vou aconselhar os irmãos. Esse verso está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, logo no princípio. Então, em casa, os irmãos que leiam esse verso e encaixem isso na sua vida. Eu vim a este lugar por causa desse verso da Bíblia. Mas vocês são de Deus em Jesus Cristo. Estás em Jesus Cristo? Deste o teu coração a Jesus. Vocês são de Deus. O qual Jesus foi feito por Deus para nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, em lugar da Escritura está escrito que o apóstolo Paulo diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Profundíssimo. Vamos continuar. Dá perfeitamente, estas palavras, este verso, dá perfeitamente para compreender a necessidade espiritual deles, com quem Paulo está falando, de nós, se é esse o nosso caso. O apóstolo Paulo lhes mostra que lhes faltava o seguinte: sabedoria,
justiça, santificação e redenção. Foi o que Paulo disse a ele. Mas Deus fez Jesus para nos dar isso. Volta para Jesus. Se não estás com Jesus, se ficaste atrás, volta para Jesus, porque está escrito que Deus fez de Jesus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se não me estás compreendendo, vá para casa, lê 10 vezes, 50 vezes, até que o Espírito do Senhor te esclareça exatamente o significado dessas palavras maravilhosas. Dá perfeitamente para perceber e compreender a necessidade espiritual deles, que eles não tenham aquilo no seu potencial, na sua completação, mas para eles serviu como aviso, e para mim serve como aviso, e para quem me está ouvindo serve de aviso. Se caís e estás caído, levanta-te, Deus quer te levantar, porque Deus já fez de Jesus esse levantador. Crê nele e ele te dará vida eterna de novo. Com isto aprendemos que todas as igrejas de Jesus, incluindo a nossa, necessitam destas 4 qualidades, mas em ação. Quais são as qualidades? Sabedoria, justiça de Deus, santificação de Deus e redenção. Esse silêncio quer dizer alguma coisa que os irmãos ouviram. Meu irmão, dá-me esses ouvidos, por favor. Essa é a expressão minha. Quer dizer, escuta o que eu tenho para dizer. Dá-me esses ouvidos. Deus não tem prazer no pecado, mas também não tem medo do pecado, nem do ator do pecado, que é Satanás. Quando tu pecares, volta-te para Jesus. Não ouças o que te levou a pecar. Não ouças o diabo que te levou a pecar, porque ele quer te enterrar. Volta-te para Jesus. O ponto todo da nossa mensagem é esse. Deus não tem medo do pecado, Deus não fica assustado. Se tu pecaste, Deus não está assustado com isso. Todos os servos maiores de Deus pecaram. Eu não quero dizer o nome por respeito, é para dar uma mão cheia de grandes homens de Deus que pecaram. E os irmãos sabem isso. Deus levantou. Deus não tem medo do pecado, nem do ator do pecado. Às vezes Deus usa o ator do pecado, Satanás, para seu próprio uso. Os irmãos não sabem disso? Deus usa o inimigo para fazer coisas que Deus quer. Desde o inimigo o privilégio de chatear o apóstolo Paulo com um espinho que Deus lhe deu, que foi um mensageiro de Satanás, até mesmo Deus faz de tudo e de tudo o que Deus quer, porque Deus é o único ser que é soberano. E soberano diz, não tem limites. Deus faz tudo o que quer e gosta, e seja lá com quem for. E tem mais uma coisa. Esse autor do pecado já tem uma tenda para morar o resto da vida, e ele sabe isso. Eu não vou falar disso, não vou entrar nisso agora. Vamos continuar, já estou terminando. Os irmãos na igreja de Corinto estavam fazendo coisas que não deviam fazer. Foram admoestados, avisados pelo apóstolo Paulo, e tudo melhorou. Se alguém faz alguma coisa mal feita, a palavra do Senhor admoesta, ensina, o assunto está resolvido. Alguém pecou e está pecando, vem Jesus. É o único caminho, não fiques carregado do pecado. Envergonha-te dele, não peques mais e vem a Jesus. Deus tem perdão para todos que se arrependem. E é assim que vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. Seja a paz e a bênção do Senhor com cada um que nos escuta.